Oi gente, amanhã a Mariana completa 3 meses e eu me lembro quanto eu sonhei, meu Deus, quando chegar os 3 meses da Mariana. E eu nem tô acreditando que chegou. E muito antes dos 3 meses as coisas melhoraram. Melhoraram no sentido assim, passou o primeiro mês. E é justamente do primeiro mês que eu quero falar nesse vídeo. Eu disse no diário do bebê do segundo mês que eu iria fazer o diário da mamãe, mês a mês, porque eu tinha muita coisa pra falar. Mas na verdade eu não tinha muita coisa pra falar nos próximos meses. Eu posso incluir isso no próprio diário do bebê, porque eu tinha muita coisa pra falar do primeiro mês. E é por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo pra você, mamãe, sobre coisas que não te contaram sobre o primeiro mês e o quanto é desafiador e difícil. Se você estiver grávida, eu acho melhor você não assistir esse tipo de vídeo, porque quando a gente tá grávida, a gente tá naquela época de sonhos, a gente fantasia um monte de coisas e talvez você fique assim chateada comigo e fala, nossa, você é muito pessimista, comigo vai ser totalmente diferente, porque eu realmente me sentia assim, eu achava assim que eu encontrava solução pra tudo. Quando alguma mãe chegava e me falava assim, ó, aproveita pra dormir, porque você não vai dormir mais, e depois que o bebê nascer, você não vai conseguir fazer isso, depois isso e aquilo, e me enchia de toda aquela negatividade, eu sentia muita raiva, porque eu tinha solução pra tudo. Não, eu não vou passar por isso. É como pagar a língua e pagar na prática, né? Então vamos começar do começo, 12 de janeiro de 2017, dia do parto da Mariana. A partir do momento que eu saí do centro cirúrgico, eu já vi que a minha vida, assim, já havia sido transformada, né? Minha filha veio ao mundo, eu sonhei tanto com aquele dia, ela era tão linda, eu fiquei tão apaixonada, assim, me senti maravilhada. Meu parto foi pela manhã e eu passei o resto do dia sem poder levantar a cabeça, 12 horas seguidas, deitada, vomitando. Já contei no relato de parto, se você ainda não viu, tá na descrição. E quando chegou a noite, a Mariana chorou a noite toda. Durante o dia seguinte, ela chorou durante o dia todo. Durante a noite do dia seguinte, ela chorou a noite toda. Essa Mariana chorou o primeiro mês inteiro. E por que ela chorava? Ela chorava de fome, o meu leite não havia descido, já contei a minha luta com a amamentação. Hoje, graças a Deus, eu tenho a vitória em mãos, consigo amamentar a Mariana, mas foi uma luta. Ela chorava de fome, ela chorava de cólica, porque a cólica começou no segundo dia de maternidade, ela chorava porque aquele choque, né, de estar na barriga, num ambiente totalmente gostosinho ali, e vir para um mundo cheio de estímulos e tudo aquilo ali, assim, é um trauma pra criança. Nunca fui uma pessoa que fala, nossa, eu amo dormir, nossa, eu amo ficar ali na cama o dia todo. Pelo contrário, eu sempre assim, fui uma pessoa que, 6, 7 horas pra mim é suficiente, tá ótimo. Depois que eu me tornei mãe, 3, 4 horas, meu Deus, que maravilha! E você, quando você sai do hospital, no primeiro mês, você fica naquele alerta, 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 como se tivesse uma buzina perto do seu ouvido, assim, o tempo todo falando alerta, 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 ela pode morrer. Eu achava assim, qualquer coisa eu podia matar a Mariana. Eu optei por não receber visitas e foi uma das melhores coisas que eu pude fazer, gente, porque a Mariana chorava, 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 chorava dia e noite. Ela tinha muita cólica. Só depois de 5 dias que eu e o Jefferson descobrimos que era cólica, a gente nem sabia que era cólica. Ela se retorcia de dor e a gente não sabia o que era. Começamos a colocar ela de bruços, começamos a colocar compressa quente, tudo que é dica, tudo que é receitinha de vó, de tia, de farmácia, de médico, a gente usou pra Mariana. E mesmo assim a cólica dela era muito forte. Eu não sabia que recém-nascidos, eles mamam o dia todo. Gente, eu passava com o peito pra fora o mês inteiro, o tempo todo. A Mariana terminava de mamar, 15, 20 minutos depois tava mamando de novo. Mamava, dormia um pouquinho, mamava, dormia um pouquinho. E a Mariana dormia muito pouco, ela mais mamava do que dormia. Teve dias dela ficar 3 horas no peito. Eu achava que o meu leite era fraco. Eu falei, não, meu leite é fraco, meu leite não sustenta. Impossível, meu Deus, a menina tá 3 horas no peito. E a hora que ela saiu um pouquinho, que eu queria almoçar, 11h30, ela continuou chorando e era fome. E o Jeff chegou e eu falei, amor, eu não sei o que eu faço, ela tá 3 horas no peito. Eu parei pra comer, eu não sei se é fome, ela não para de chorar. Ele chegou do horário de almoço e a gente tinha fórmula aqui. Ele pegou e fez um copinho assim de fórmula e deu pra ela, ela parou na hora. Então eu falei assim, meu Deus, meu leite não tá sustentando. Foi quando eu entrei em desespero, porque com a fórmula ela dormiu, ela ficou 3 horas no meu peito e não dormiu. Era porque eu tinha pouco leite, ela mais chupetava do que mamava. E aos poucos, gente, meu leite foi aumentando a produção. Eu não sabia que a amamentação tinha todo um macete, todo um aprendizado que você ia adquirindo conforme a experiência. Hoje eu sei que é esvaziar um seio, hoje eu sei qual peito que tá cheio, qual leite que sustenta, mas eu não sabia nada disso, eu não sabia a importância de chupetar, a importância do colostro. Eu fui aprendendo aos poucos e até lá eu fui apanhando muito mesmo. Hoje, gente, parece uma vaca, tá?
esguicha leite 24 horas por dia e eu já tô com 3 meses e não para de esguichar leite. E a Mariana mama muito, muito mesmo. Então, por isso que eu tenho tanto leite. Ainda sobre a amamentação, gente, que desafiador é a amamentação. O bebê ele nasce com o instinto de amamentar, de sugar, mas você não nasce com o instinto de amamentar. É muito difícil colocar o peito naquela boquinha tão pequena. É difícil assim já acertar a pega certa de primeira. Meu peito rachou, sangrou. Eu tive madrugadas que a Mariana chorava de fome e eu chorava de dor. Já teve madrugadas da Mariana tá mamando e eu mordendo uma fralda de tanta dor, gente, porque é uma dor insuportável. A dor que eu senti ao amamentar a Mariana. Hoje eu já não sinto mais dor, graças a Deus. Hoje em dia é algo até prazeroso, mas até se tornar isso, eu sofri muito. Eu tava naquela rotina super pesada, eu não descansava de dia, eu não descansava de noite, e eu tive a burrice de falar assim pro meu marido: olha, amor, já que você trabalha, 5 dias depois eu tenho que voltar a trabalhar. Já que você trabalha, deixa que eu acordo de madrugada pra cuidar da Mariana e você dorme, já que no outro dia você tem horário pra cumprir e eu não. Gente, não faz isso. Se você tiver um bebê igual a minha filha, não faz isso. Foi a pior burrada que eu fiz. Chegou assim, o final do mês, me deu febre, eu tava com tremor, eu não tava aguentando, eu tava com fraqueza, eu fui no médico, eu tava num estado ali pra morrer. Porque eu não dormia, gente. A Mariana, eu não dormia à noite e eu também não dormia de dia, porque ela não dormia de dia e nem de noite. Se de dia ela tirava um cochilo, era muito difícil pra mim, porque tava aquele calor, aqueles cachorros latindo lá fora, um monte de coisa acontecendo, eu não conseguia dormir naqueles cochilinhos que ela tirava de dia. Falei: amor, eu não estou aguentando, eu preciso da sua ajuda. A gente começou a dividir a madrugada, e ele começou a cuidar de madrugada também. Eu tirei leite, deixei no copinho e ele dava pra Mariana pra eu conseguir dormir. Sobre dormir, gente, como é difícil passar a privação de sono, sabe? O seu olhar ardendo, doendo e você escuta nhé, nhé. Mas nada ganhou das cólicas, gente. O que é as cólicas? A cólica é capaz de deixar um pai e uma mãe louco, porque o bebê chora, você não tem o que fazer, você coloca de bruço, você coloca com pressa. Remédio de cólica, gente, pra falar, tudo que me indicaram eu usei. Pra falar a verdade, nenhum foi assim mágico, funcionou. Não é igual aquele remédio que a gente toma pra dor, passou dor de cabeça, nada disso. Foi 1 mês e meio naquela luta, 1 mês e meio porque eu comecei a orar, pedir, clamar a Deus pra ter misericórdia. E eu já contei o testemunho aqui no canal, quando Deus colocou as mãos, a Maria não teve mais cólica. Só que o choro da cólica, ele tem um poder que nenhum outro choro tem. O poder de te enlouquecer. Teve um dia que eu fiquei tão louca, mas tão louca, que eu não sabia o que eu fazia. Eu coloquei a Mariana no carrinho e eu comecei a socar as coisas. Tudo que eu via pela frente, eu tinha vontade de socar a minha cabeça, porque eu estava tão nervosa, assim, eu estava assim, me sentindo tão impotente, falando: meu Deus, parecia que não tinha saída, parecia que eu tava num túnel negro e não tinha nenhuma luz lá no fundo. Falava: nossa, a luz, parecia que aquilo nunca ia passar. E por falar em mim, eu passava o dia, se a Mariana tirava um cochilinho, eu respirava e falava: meu Deus. E respirava e pensava um pouco. Só que a hora que dava 6 horas da tarde, que era a hora que eu sabia que ia começar as cólicas, eu já começava a tremer. Eu começava a chorar. Eu comecei a passar mal, eu achei que ia me dar uma depressão, que eu ia ficar louca. E eu tinha tanto medo, assim, eu falava: ela vai começar a chorar de dor, ela vai começar a chorar de dor, que assim, eu queria sair dali. Mas ao mesmo tempo eu queria sumir, mas eu queria levar a Mariana junto e eu queria que aquela dor passasse, pra mim é muito difícil. A minha história é que eu fui casada durante 4 anos antes de ter a Mariana. E nesses 4 anos, assim, a gente sempre tá acostumado com uma vida assim de liberdade. Você ir lá em cima buscar o pão, você ir lá em cima buscar um macarrão, fazer alguma coisa e tal. Quando você se torna mãe, no primeiro mês você não sai, você fica numa caverna, você não sai, os dias não passam. Eu lembro assim que eu gravei o vlog que a Mariana tinha 6 dias, pra mim que a Mariana tinha 18. Porque, gente, é tão intenso, os dias são tão longos, as noites são tão longas, que é como se o dia não passasse. Tudo que tá acontecendo lá fora, lá você não fica sabendo de nada, porque você vive ali naquele mundo ali da maternidade dentro da casa. Então eu lembro que quando eu saí a primeira vez pra fora de casa, meu Deus, olha a placa do supermercado! E a vida das pessoas estão continuando lá fora, assim, e eu que tava dentro de uma caverna, e nossa, olha aquilo! Olha o tanto de pessoas, né? E eu lembro que eu ficava olhando assim, nossa, eu olhava as mães no Facebook saindo com os bebês, eu olhava as mães no Facebook e tal, eu falava: nossa, será que um dia isso vai acontecer comigo? Será que um dia eu vou sair de casa? Será que um dia eu vou poder sair com a Mariana sem a Mariana chorar? Eu tinha muito medo de sair com a Mariana. Primeiro que não é bom sair nos primeiros dias, né? Primeiro mês é muito
difícil, eles não têm as vacinas, são bem frágeis e não podia sair. Mas eu também tinha medo também porque a Mariana gritava o tempo todo, assim, se eu saísse um pouquinho com a Mariana, eu já tinha medo dela começar a gritar e chorar, incomodar as pessoas que estavam ao nosso redor ali, e os outros começam a chamar ela de chorona, que é o que mais acontece, né? Falar, nossa, bebê de fulano é chorão, e sabe, você entendeu o que tava acontecendo, né? Que a minha filha tava com dor. Por falar em dor, gente, eu tive que cortar tanta coisa da minha dieta, tanta coisa, que quando chegou no segundo mês, eu já tava quase arrancando meus cabelos, sabe? Eu não podia comer nada que tinha leite. Tudo que é coisa boa assim eu não podia comer. A minha dieta foi abaixo de fubá e arroz. Os 2 primeiros meses completos praticamente foi muito difícil, eu não podia comer nada e eu sentia muita vontade de comer, mas mesmo assim eu não comia, porque eu sabia que se eu comesse ia dar cólica na Mariana. A gente era certeiro, era comer alguma coisa que tinha leite à noite e era horas a Mariana gritando. Eu comecei a analisar, pensar assim, nossa, será que as mães passam por isso? Parece assim que só eu passo por isso, porque eu vejo lá fora tantas mulheres felizes, contentes, a gente vê no Instagram, no Facebook, assim, tantos sorrisos, e eu tô aqui tão assim acabada, eu tô tão cansada, eu queria tanto dormir. Aí você vai e compartilha com alguma mãe, nossa, comigo tá acontecendo isso, aquilo, ela olha pra você, não, comigo não aconteceu isso não. Pode ser que não tenha acontecido, gente, mas um mal de mãe é que ela não comenta, ela não conta essa parte B da maternidade, coisas que, as dificuldades que as mães passam, elas não comentam. Acho que por medo de serem julgadas ou por achar que não é uma boa mãe se falar. E aí que eu ia pra internet, naqueles fóruns que tinha milhares de mães com aquele nick anônimo, né, não pronunciando o seu nome, mas contando tudo que tava passando. Tinha mães lá que contavam, parecia que, meu Deus, descreveu minha vida, parecia que tinha sido eu que tinha digitado a minha história, e aí que eu me sentia, falar, nossa, não é comigo só, tem mais mães passando por isso. Pra finalizar, gente, que a minha filha acabou de acordar, eu achava que a minha vida nunca mais ia ser a mesma, e eu tava certa, nunca mais é a mesma. Hoje, sim, a minha vida tá bem melhor, mas eu confesso que no primeiro mês eu achei, sim, que a minha vida tinha acabado, sabe? Eu olhava pro Jefferson e falava, amor, minha vida acabou. Eu não consigo pentear meu cabelo, eu não consigo escovar os meus dentes, eu não consigo dormir, eu não consigo me olhar no espelho porque eu tô muito feia. O corpo do pós-parto, ele é muito feio. O corpo do pós-parto ainda tá feio, mas você se sente assim, fora de si, é como se você tivesse perdido todo o seu eu. No primeiro mês, a criança ela não tem muito estímulo, ela não dá sorrisos, ela não tem, os reflexos dela são tão poucos, então ela dá muito trabalho. Aí quando vai chegando os próximos meses, conforme vai passando o tempo, vai dando sorriso, você vê assim o quanto é gratificante, o quanto vale a pena todo aquele trabalho. Porque quando você se torna mãe, que você começa a entender o amor de Deus por você, porque você faz de tudo por aquele bebê, você dá a vida por ele, e em troca de um sorriso, às vezes uma pessoa de fora vai falar, nossa, um sorriso, o que tem um sorriso? Um sorriso para uma mãe, gente, é impagável. A saúde, ver seu filho saudável é impagável. Então, você vê assim que Deus, ele faz de tudo pela gente e sem receber assim muita coisa em troca. Minha cria aqui acabou de acordar. Outra coisa que eu queria falar antes de terminar esse vídeo é que você começa a notar assim o quanto a sua mãe fez por você, sabe? Eu e minha mãe, a gente não tinha uma amizade muito boa antes da Mariana, principalmente porque na minha adolescência ela foi embora de casa, minha pré-adolescência, e eu tinha assim meio que uma mágoa, sabe? Mas aí depois, tudo que eu passei, eu falei, meu Deus, a minha mãe passou por tudo isso que eu tô passando. Quanta dificuldade. Ela foi embora de casa, eu já comia sozinha, eu já me vestia sozinha, já fazia tanta coisa. A parte mais difícil de todas, ela fez. Então, assim, passou na hora. A gente passa. E você, assim, que antes, lá no primeiro mês, falava, meu Deus, eu não quero ter mais filho, meu Deus, o que é isso? Aquilo ali passa e você fala, meu Deus, quando que será que eu vou arrumar um irmãozinho pra minha filha? Não tão cedo, tá, gente? Que eu quero curtir essa fase da Mariana. E se porventura você, mãezinha, ali, tá passando por esse primeiro mês aí, acha assim que, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que tá difícil? É um texto que me ajudou muito, que eu recebi de uma outra mãezinha que falou assim, quando eu contei pra ela o que tava acontecendo comigo, ela falou, ô, meu amor, se eu tivesse aí eu queria te abraçar. E ela nem me conhecia, sabe? Eu me senti assim tão abraçada por ela quando ela me mandou esse texto, que foi 60 dias de neblina. A gente reflete muito a maternidade real, sabe? Que conta assim tudo que acontece nos 60 primeiros dias e quanto é difícil. E realmente, gente, depois dos 60 primeiros dias tudo foi melhorando, eu comecei a entender o choro da Mariana, eu comecei a me entender e eu comecei assim a amar esse universo todo da maternidade. Porque a gente vai aprendendo, não é mesmo? Ninguém nasce sabendo e os bebês não vêm com manual. E é isso, gente, demais acontecimentos, coisas que eu vou compartilhar nos diários do bebê da Mariana. Já tem 2 diários do bebê aqui no canal e essa semana eu pretendo gravar o terceiro, assim que eu pesar a Mariana e medir ela. Vou terminar esse vídeo por aqui, porque minha bebê acordou, vou dar um banho nela, porque tava esperando ela acordar pra dar um banho nela.
E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei, inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito pra ficar ligado nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, beijão, tchau, tchau.